Estou errada por ir contra meu marido e não querer adotar a minha enteada? Eu sempre acreditei que a vida adulta chegaria para mim em passos lentos, quase imperceptíveis, mas aos 30 anos me vi mergulhada em uma realidade muito diferente daquela que imaginava. Estava dividida entre papéis que jamais pensei carregar simultaneamente: esposa, madrasta, grávida de gêmeos e, agora, quem sabe, mãe adotiva. Cada uma dessas funções exigia de mim uma força e uma doçura que até então eu desconhecia, e aprendê-las tem sido uma jornada intensa e transformadora. Meu nome é Helena, tenho 30 anos, e há 5 anos me casei com Marcelo, um homem de 34 anos. Ao conhecê-lo, fiquei fascinada pela sua dedicação e pelo seu caráter trabalhador, mas logo percebi que, por trás daquela postura forte, ele carregava no peito uma ferida profunda e aberta: a perda da esposa, que foi mãe da sua filha, Clara. Ela faleceu quando a pequena tinha apenas 2 anos, deixando um vazio imenso que Marcelo ainda tenta preencher da melhor maneira possível, mesmo que às vezes o peso da ausência pareça insuportável. Quando entrei na vida dele, Clara já estava com 8 anos. No início, senti aquele olhar curioso e reservado que as crianças lançam a quem chega para ocupar um espaço delicado. Ela tentava entender se eu era uma ameaça, uma substituta, ou apenas alguém passageiro em sua rotina. Nunca tentei forçar a relação ou disputar o lugar da mãe que ela perdera. Ao contrário, preferi me apresentar como alguém confiável. Um apoio constante e carinhoso, mas sem pressa ou pressões para ser chamada de mãe. Respeitei seu tempo e suas necessidades emocionais. Aos poucos fomos criando laços. Eu ajudava nas tarefas escolares. Comparecia às reuniões, comemorava seus aniversários. Embora ela nunca tenha me chamado de mãe, sempre soube que eu era uma presença importante em sua vida, e isso para mim bastava. Agora, grávida de 2 meninos, a expectativa na nossa casa crescia a cada dia, carregada de ansiedade e esperança. Minha barriga já começava a pesar. Os enjoos tinham seus altos e baixos, e a rotina parecia girar em torno da iminente chegada dos gêmeos. Marcelo falava deles com um brilho radiante nos olhos. Clara participava ativamente, escolhendo roupas e perguntando como era sentir 2 bebês mexendo dentro da barriga ao mesmo tempo. Tudo parecia se encaixar naquela nova configuração de família, até que ela me surpreendeu com um pedido inesperado e delicado. Numa tarde tranquila, enquanto eu descansava na sala, apoiada numa almofada para aliviar o peso das costas cansadas, Clara entrou. A menina de 12 anos trazia consigo um ar de seriedade e coragem que parecia desproporcional à sua idade. "Posso falar com você um minuto?" perguntou quase em sussurro. Foi neste instante que o verdadeiro conflito começou, revelando-se entre palavras, cheias de esperança e dúvidas, que mexeriam com todos nós. "Claro, querida." Respondi, ajeitando-me para dar toda a atenção que ela merecia naquele momento. Clara respirou fundo e, com um olhar que mesclava timidez e expectativa, disse: "Estava pensando, será que você poderia me adotar?" Aquelas palavras caíram sobre mim como uma pedra pesada no peito. Meu coração acelerou e a mente pareceu travar por alguns segundos. Encarei com cuidado aqueles olhos esperançosos, buscando a melhor resposta, aquela que pudesse acolher seus sentimentos sem lhe causar uma decepção. "Adotar você?" repeti, buscando ganhar um pouco de tempo para organizar meus pensamentos. "Sim, papai falou que seria legal. Que assim eu me sentiria mais parte da família, igual vai ser com os bebês", explicou com delicadeza, revelando o seu desejo de pertencer e de ser amada de uma forma plena e definitiva. Aquela frase me atravessou profundamente. Eu queria dizer algo que não ferisse Clara, que reconhecesse a importância do seu pedido, mas ao mesmo tempo não podia simplesmente mentir ou oferecer uma promessa que talvez eu não estivesse pronta para cumprir. "Olha, Clara, deixa eu pensar sobre isso, tá?" Respondi, tentando equilibrar meu carinho e a complexidade daquele pedido. Ela então sorriu timidamente, talvez crendo que aquele "deixa eu pensar" escondia um sim silencioso. Mas por dentro, eu já sabia que minha resposta não seria simples ou imediata, pois aquela decisão envolvia muito mais do que palavras podiam expressar. Era a promessa do futuro que se desenhava, com seus desafios, alegrias e a necessidade de construirmos juntas um novo significado para o que é ser uma família. Mais tarde, quando Marcelo, meu marido, chegou em casa depois de um longo dia de trabalho, aproveitei a oportunidade para falar sobre o pedido de Clara. Ele estava com aquele seu jeito, habitual, animado e cheio de energia, como se o cansaço não tivesse vez em sua rotina agitada. Porém, assim que toquei no assunto da adoção, percebi que algo mudou em sua expressão. Um brilho diferente cruzou seus olhos, uma mistura de esperança e preocupação que eu conhecia bem. "Então você falou para a Clara pensar em me adotar?" perguntei, a voz tremendo ligeiramente enquanto segurava a xícara de chá com as mãos inquietas. "Sim", respondeu ele de forma firme, como se a resposta fosse óbvia.
Eu acho que é uma boa ideia. Ela precisa se sentir segura, sabe? Precisa entender que não será deixada de lado quando os meninos nascerem. Que esse lugar e esse amor que temos é dela também. Respirei profundamente, tentando encontrar as palavras certas para expressar a confusão que sentia no peito. Marcelo, será que não estamos sendo precipitados? Perguntei, olhando para ele nos olhos. Ela nunca me chamou de mãe antes, nunca me viu dessa forma. Eu sempre fui uma espécie de adulta extra na vida dela. Alguém presente, mas não a mãe de verdade. Se eu a adotar, estarei oficializando esse papel. Mas e se ela não estiver pronta para isso? Por que forçar algo que talvez ela não sinta? Ele passou a mão pelo rosto, visivelmente frustrado e cansado de lidar com dores, que não se resolvem com o tempo. Não é forçar, retrucou com firmeza. É mostrar para ela que ela faz parte da família, que tem o mesmo amor e a mesma importância que os meninos vão ter. Você não sabe o quanto ela precisa dessa segurança. É mais do que uma palavra, é um abraço que ela está buscando. Eu entendo isso, Marcelo. Respondi, tentando manter a calma, mas sentindo a emoção crescer. Mas eu também preciso respeitar o que me sinto capaz de oferecer. E o que posso prometer de verdade. Não quero que ela crie uma expectativa que eu não consiga cumprir. Isso poderia machucá-la ainda mais. No dia seguinte, tomei coragem e sentei para conversar com Clara. Ela já parecia esperar minha resposta. E ver a ansiedade misturada, a esperança no rosto dela, me partia o coração em pedaços. Clara, eu pensei muito sobre o que você me pediu. Comecei, olhando com todo cuidado nos olhos dela. E no momento acho que ainda não é hora para isso. Os olhos dela logo se encheram de lágrimas, escorrendo silenciosas pelas bochechas. Mas por quê? Eu não sou boa o suficiente? Perguntou, a voz embargada pela dor. A pergunta cortou fundo em mim, despertando uma mistura de tristeza e ternura. Não, Clara, não é isso. Respondi, segurando sua mão para transmitir conforto. Você é incrível, uma menina maravilhosa. O que acontece é que você ainda não me vê como mãe. Não me chama assim e tudo bem. A adoção é uma coisa muito séria. E eu não quero que você pense que é só uma palavra bonita para melhorar as coisas. Ela chorava, balançando a cabeça, como se tentasse aceitar uma realidade que não queria. Mas eu queria ser sua filha de verdade, sussurrou, quase sem forças. Meu instinto materno me pedia para abraçá-la e dizer que sim, que ela sempre foi minha filha de coração, mas algo dentro de mim dizia que aquele não era o momento certo para isso. Então, a envolvi num abraço forte, tentando passar toda a segurança que sentia. Quem sabe um dia, no futuro, se a gente continuar se aproximando, eu posso pensar nisso. Mas você precisa entender bem o que está pedindo. Clara, é muito mais que uma palavra. É uma promessa que a gente precisa fazer com o coração aberto. Ela se afastou, correndo pela casa, magoada e triste. Pouco tempo depois, ouvi a porta bater com força, ecoando o vazio daquele momento delicado que ainda precisávamos aprender a atravessar juntos. No jantar daquela noite, o clima entre nós estava tenso, e Marcelo não conseguia esconder sua fúria. Seu olhar penetrante e o gesto brusco de bater os talheres no prato denunciavam toda a sua frustração acumulada. Você disse isso para ela? Que não a vê como filha? Ele perguntou, a voz carregada de reprovação e dor. Não foi exatamente assim que eu disse. Tentei me explicar, sentindo a garganta apertar. Eu disse que ela não me vê como mãe, e que isso é algo natural, que leva tempo. Não adianta eu a adotar se ela mesma ainda não sente isso. Ele levantou a voz, a raiva a dominando. Você não entende, afirmou quase gritando. Você magoou a minha filha profundamente. E você não entende que eu também tenho sentimentos. Respondi quase chorando, a emoção transbordando. Estou carregando 2 filhos dentro de mim. Cheia de ansiedade, insegura. E ainda tenho que suportar o peso da culpa por não ser o que você, nem a sua família, esperam que eu seja para a Clara. O silêncio caiu entre nós, pesado e desconfortável. Seu olhar me dizia tudo sem que ele precisasse falar uma palavra. Ele me culpava, com toda a intensidade daquele sofrimento compartilhado, e eu sentia o abismo que se abria entre nós. Alguns dias depois, a família de Marcelo veio nos visitar. A casa estava cheia de risos e conversas, rodeada por elogios à minha barriga, já visivelmente grande e muitas perguntas. Gentis sobre os bebês que estava esperando. Mas, inevitavelmente, o assunto da adoção retornou, como uma sombra silenciosa. A cunhada dele, Juliana, sem rodeios, expressou sua opinião. Eu acho que você deveria mesmo adotar, sabe? Seria um gesto bonito, cheio de significado. Mostraria para Clara que ela é parte da família, de verdade. Respirei fundo, tentando manter a calma diante da pressão que sentia. Mas família não é só um papel assinado, Juliana. Respondi com firmeza. Família é o dia a dia, é o afeto, a convivência. Eu já me dedico a Clara como uma verdadeira família. Marcelo não deixou passar aquela fala e logo se intrometeu, com a voz carregada de certeza. Mas isso não é a mesma coisa. Aquelas palavras foram a gota d'água, que escancarou a tensão contida por tanto tempo. Então me diga, Marcelo, desafiei.
olhando diretamente nos olhos dele, sem medo de expor a verdade. Você quer que eu seja mãe da Clara apenas no papel. Mas quando ela chora à noite, quem é que ela procura? Quem ajuda com as tarefas escolares? Quem se levanta de madrugada quando ela tem pesadelos? Eu já faço tudo isso, mesmo sem o título oficial de mãe. E ainda assim parece que nunca é suficiente para você, para eles, para ninguém. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase palpável, cheio de palavras não ditas e sentimentos conflituosos, deixando no ar a fragilidade e a complexidade de uma família que ainda buscava seu caminho. Naquela noite silenciosa, deitada na cama, senti os bebês mexendo suavemente dentro de mim, como se quisessem se comunicar. Coloquei as mãos sobre a barriga, sentindo cada movimento cheio de vida, e as lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo meu rosto. A emoção era profunda e complexa. Eu sabia que, em breve, 2 pequenas vidas dependeriam completamente de mim, de nossa família. O peso da responsabilidade me envolvia, mas junto dele vinha o desejo genuíno de ser justa com Clara, que já fazia parte desse universo, mas também de ser honesta comigo mesma sobre meus sentimentos e limites. Quando Marcelo entrou no quarto, a atmosfera mudou. Ele se deitou ao meu lado, em silêncio, com uma expressão que refletia preocupação e amor ao mesmo tempo. Ficamos assim por alguns minutos, compartilhando aquele espaço de intimidade e ansiedade, até que ele murmurou com voz baixa, quase um sussurro: "Eu só tenho medo de que ela se sinta sozinha quando os meninos nascerem." Virei-me lentamente para encará-lo, com os olhos ainda marejados de lágrimas, sentindo a mesma mistura de amor e medo dentro de mim. "E eu também tenho medo", confessei, sentindo a sinceridade abrir caminho entre nós, "mas adotar não vai resolver isso. O que vai realmente fazer a diferença é o amor que damos, a atenção que dedicamos e o diálogo sincero que mantemos. E isso, Marcelo, nós 2 podemos oferecer a ela, independentemente de qualquer papel ou documento oficial." Ele suspirou fundo, parecendo finalmente compreender o que eu queria dizer, e respondeu com uma calma que parecia trazer um alívio momentâneo: "Talvez você tenha razão. Naquele instante senti que, apesar dos desafios, nossa família poderia se fortalecer e crescer, não pelo que está escrito, mas pelo que sentimos e construímos juntos dia após dia." Achei que aquela batalha já havia acabado, mas eu estava enganada. Naquela tarde quente e cansativa, eu estava deitada no sofá, lutando para encontrar uma posição confortável, que aliviasse o peso crescente da minha barriga. Os gêmeos dentro de mim mexiam-se incessantemente, como se estivessem brincando de luta, seus pequenos chutes e socos ecoando um misto de vitalidade e inquietação, que parecia refletir o turbilhão emocional que eu sentia. O cansaço físico era grande, mas o fardo emocional parecia dobrar sobre mim a cada dia, uma mistura complexa de expectativas, medos e incertezas. Foi então que o telefone vibrava suavemente na mesinha de centro, quebrando o silêncio da casa. Quando olhei para a tela e vi o nome, meu coração apertou involuntariamente. Dona Lourdes, a avó materna da Clara. Tomei coragem e atendi, o rosto tentando esconder a apreensão, embora já soubesse, no fundo, o motivo daquela ligação. "Boa tarde, Dona Lourdes." Saudou-me com uma voz firme e sem rodeios. "Boa tarde, Helena. Precisamos conversar." Veio a resposta direta, carregada de um tom sério que não permitia adiamentos. Engoli em seco, já pressentindo o confronto que viria. "Claro! Imagino que seja sobre a adoção, não é?" "Exatamente", ela confirmou, a voz tomada por indignação. A Clara veio até mim chorando, completamente arrasada. "Por que você disse que não pretende adotá-la? Você tem noção do quanto isso pode machucar uma criança que já perdeu tanto na vida?" Senti meu peito apertar e arder com a culpa, mas lutei para manter a serenidade. "Dona Lourdes, eu jamais quis magoá-la. Apenas achei que a honestidade fosse o melhor caminho. Eu amo a Clara com todo o meu coração, mas ela nunca me chamou de mãe. Nunca me viu dessa forma. Sou um apoio, alguém em quem ela confia, e isso já me basta. Assinar papéis e assumir esse título seria forçar algo que ainda não é natural entre nós." Ela não me deixou sequer terminar minha fala. "Honestidade?" interrompeu, a voz carregada de dor e reprovação profunda. "Você acha honestidade dizer para uma menina de 12 anos que ela não é sua filha? Tem noção do peso dessas palavras? Minha filha já não está mais aqui, e a Clara perdeu a mãe cedo demais. Você entrou na vida dela sabendo o que significava se relacionar com um homem que tem uma filha. Essa é uma escolha que você fez. Aceitar isso significa aceitar o pacote completo, incluindo responsabilidades que não podem ser abandonadas quando se tornam difíceis." As palavras dela me atingiram como facadas. Tomei fôlego, tentando segurar as lágrimas que ameaçavam cair. "Nunca fugi das minhas responsabilidades, Dona Lourdes. Estou presente na vida da Clara. Ajudo com as tarefas, vou às reuniões da escola, converso com ela quando precisa. Mas a adoção não é apenas um gesto simbólico ou bonito.
É um compromisso enorme, tanto legal quanto emocional. Se a Clara ainda não me vê como mãe, eu não posso fingir que sou só para deixar todos mais tranquilos. Do outro lado da linha, a voz dela endureceu ainda mais, cheia de uma firmeza que não deixava espaço para dúvidas. Você acha que se minha filha estivesse viva, ela gostaria de ver a filha dela sendo tratada como um peso opcional? Não, Helena. Ao recusar essa adoção, você não está apenas decepcionando a Clara, está desrespeitando a memória da minha filha. Meu estômago revirou em resposta ao comentário. Instintivamente levei as mãos à barriga, buscando algum consolo na vida crescendo dentro de mim, como se os bebês pudessem me dar forças para enfrentar a tormenta. Falei então em voz baixa, quase sussurrando, tentando controlar o choro, evitando que as emoções transbordassem. Eu respeito profundamente a sua filha, Dona Lourdes. Muito. Mas também preciso respeitar a mim mesma. A Clara já faz parte da minha vida, e não é um papel assinado que vai definir isso. Do outro lado, só ouvi um suspiro pesado, carregado de tristeza e talvez arrependimento. Você vai se arrepender, Helena. Vai perceber tarde demais o quanto essa decisão custou. A ligação caiu repentinamente. Fiquei ali, olhando para o celular em minhas mãos, com os olhos marejados e o coração apertado. Dentro de mim, os bebês continuavam a se mexer suavemente, como se respondessem ao turbilhão das emoções que me consumiam. Com lágrimas silenciosas, me perguntei pela milésima vez se, afinal, eu era a errada em tudo aquilo. Ou simplesmente alguém tentando equilibrar amor, medo e responsabilidade na complexa construção de uma família. Quando desliguei o telefone, fiquei alguns minutos em silêncio. Ainda com o celular na mão, eu sentia um misto de raiva e tristeza queimando dentro de mim. As palavras da Dona Lourdes ecoavam como um martelo na minha cabeça. Você está desrespeitando a memória da minha filha. Os gêmeos se mexiam inquietos, e parecia que até eles sentiam a tensão que me dominava. Eu não podia simplesmente engolir aquilo, não depois de tudo que eu já vinha suportando. Quando Marcelo chegou em casa naquela noite, estava cansado. Largou a mochila no canto da sala e veio até mim para beijar minha testa. Mas eu não correspondi ao gesto como de costume. Eu estava firme e decidida. Precisamos conversar, disse, a voz mais dura do que eu gostaria. Ele franziu o senho, percebendo de imediato que algo estava errado. O que aconteceu? Respirei fundo e soltei de uma vez. Sua sogra me ligou hoje. Ele piscou confuso. Minha sogra? Você quer dizer a Dona Lourdes? Sim, ela mesma. E sabe o que ela fez? Me acusou de desrespeitar a memória da filha dela. Disse que, ao recusar a adoção, eu estou tratando a Clara como um peso opcional. Que ao me casar com você, eu tinha a obrigação de assumir isso como responsabilidade e que agora estou tentando fugir. Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos, visivelmente desconfortável. Eu continuei, a voz embargada mais firme. Marcelo, eu não vou aceitar que me tratem como se eu fosse uma estranha sem coração. Eu tenho estado ao lado da sua filha desde o dia em que entrei nessa casa. Nunca fugi de nada. E ainda assim a mãe da sua falecida esposa me ataca, como se eu fosse culpada por todas as dores da Clara. Ele passou a mão no rosto, tentando encontrar uma resposta. Helena, você precisa entender. Ela perdeu a filha. Ela protege a Clara com unhas e dentes. É natural que reaja assim. Natural? Interrompi, sentindo a raiva subir. Então é natural me chamar de ingrata, de desrespeitosa, de alguém que está fugindo de uma obrigação? Você tem noção do que isso significa para mim? Grávida, emocionalmente sobrecarregada, ouvindo essas palavras? Ele suspirou, balançando a cabeça. Eu sei que não foi justo, mas talvez ela só esteja reagindo por dor. Dor não dá o direito de me ofender, Marcelo. Ergui a voz pela primeira vez em muito tempo. E você precisa se posicionar. Eu não vou continuar sendo alvo da família da sua ex e da sua própria família também, enquanto você fica calado. Eu quero que você faça alguma coisa. Quero que deixe claro para ela que eu não sou inimiga, que eu não estou fugindo de nada. Marcelo pareceu hesitar, como se cada palavra minha fosse um peso extra em cima dele. Você sabe que se eu confrontar a Dona Lourdes, as coisas podem piorar. E se você continuar em silêncio, Marcelo, as coisas já estão piorando. Respondi com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não vou ser tratada como se fosse um erro na vida de vocês. Ou você defende o que nós estamos construindo, ou eu vou me sentir sozinha nessa casa, mesmo ao seu lado. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Eu podia ouvir apenas minha respiração ofegante e os batimentos acelerados no meu peito. Marcelo parecia dividido entre a lealdade à filha, a memória da esposa falecida e a mim. Mas eu precisava que ele entendesse. Eu também fazia parte dessa família. E não podia mais ser tratada como alguém descartável. Os dias que se seguiram foram dominados por um silêncio incômodo que me corroía por dentro, minando minha paz e ampliando a sensação de solidão. Depois daquela conversa difícil com Dona Lourdes, eu realmente esperei que Marcelo tomasse uma atitude, que ele procurasse a avó da Clara para estabelecer limites claros.
para me defender e apoiar diante daquela cobrança tão pesada. Mas nada disso aconteceu. Ele continuou com sua rotina habitual, como se nada tivesse mudado. Levava a Clara à escola todas as manhãs com o mesmo cuidado de sempre. Falava animado sobre o enxoval dos gêmeos. Fazia planos otimistas para o futuro. Como se a questão da adoção fosse apenas uma sombra distante, incapaz de perturbar sua serenidade. No entanto, sobre o que eu havia pedido, sobre a profunda dor que senti naquela ligação, sobre minhas dúvidas e inseguranças, ele simplesmente não falou uma palavra sequer. Eu, por minha vez, não toquei mais no assunto de imediato. Parte de mim queria acreditar que ele estava apenas aguardando o momento certo para agir, que estava escolhendo cuidadosamente as palavras para essa conversa, tão delicada com Dona Lourdes e com Clara. Mas, à medida que os dias iam passando, minha esperança se transformou em uma amarga certeza de que eu estava apenas me enganando, adiando uma realidade desconfortável que eu precisava enfrentar. Marcelo não estava disposto a defender o espaço que eu ocupava nessa família, nem a me apoiar na decisão difícil que eu havia tomado. A primeira faísca desse desequilíbrio veio de forma indireta, inesperada. Eu estava na cozinha naquela tarde, cortando frutas para o lanche, quando uma notificação apareceu no meu celular. Era uma mensagem inesperada de uma prima de Marcelo, uma pessoa com quem eu nunca tive muita intimidade ou aproximação. As palavras dela foram duras e diretas. Fiquei sabendo da confusão. Olha, só um conselho. Quando a gente se casa com alguém que já tem filhos, a gente não pode escolher se vai ser mãe ou não. É a regra. Pensa nisso, por favor. Fiquei parada encarando a tela do celular, com as mãos tremendo e o coração apertado. Como será que aquela história tinha vazado? Quem teria falado? Só podia ter sido alguém da família de Marcelo. Uma sensação de invasão, de julgamento silencioso me envolveu, enquanto eu me perguntava se realmente caberia a mim aceitar esse pacote sem questionar, mesmo que isso significasse abrir mão das minhas próprias dúvidas, medos e direitos. Aquela mensagem não era apenas uma crítica velada. Era um sinal claro de que a batalha pela aceitação, pelo respeito e pela autonomia que eu buscava estava longe de acabar. À noite, sentei ao lado dele no sofá, segurando o celular na mão. Marcelo, você comentou com alguém sobre a nossa conversa? Sobre a ligação da sua sogra? Ele se mexeu desconfortável. Eu falei com minha mãe. E talvez com a Juliana. Minha raiva subiu na hora. Então é por isso que agora eu estou recebendo mensagens da sua família, como se eu fosse uma criminosa por não adotar a sua filha. Marcelo, você tem noção do que está acontecendo? Ele tentou se justificar, mas soou vazio. Elas só estão preocupadas com a Clara. Preocupadas? Interrompi, sentindo as lágrimas subirem. Não, Marcelo. Elas estão me julgando. Estão me apontando o dedo, dizendo que eu não estou assumindo responsabilidades. Isso não é preocupação, é ataque. E você não faz nada! Ele ficou em silêncio com aquela expressão cansada, como se não tivesse forças para enfrentar ninguém. Mas eu já não conseguia mais engolir. Alguns dias depois, a situação piorou. Recebi uma ligação de uma tia distante de Clara, irmã da Dona Lourdes, que mal me conhecia. A mulher falou de forma polida, mas o recado foi o mesmo. Helena, entenda que essa menina precisa de você. Ao recusar a adoção, você a está rejeitando. E rejeitar uma criança é imperdoável. Desliguei a ligação com as mãos trêmulas. Fui para o quarto, fechei a porta e desabei em lágrimas. Eu estava cansada. Grávida de gêmeos, tentando cuidar da casa. Tentando equilibrar tudo. E ainda precisava carregar nas costas o peso do julgamento de uma família inteira. Naquela noite, encarei Marcelo de frente. Chega, Marcelo. Eu não vou suportar esse silêncio. A sua falta de posição está me destruindo. A sua família fala de mim como se eu fosse uma madrasta má de conto de fadas. E você fica quieto. Isso não é neutralidade, isso é cumplicidade. Ele baixou os olhos, visivelmente envergonhado, mas ainda assim não disse nada. E naquele instante, senti uma solidão profunda e esmagadora invadir cada canto do meu ser. Eu carregava 2 bebês crescendo dentro de mim. Uma enteada confusa e cheia de emoções conflitantes. Uma família inteira aparentemente contra mim, lançando julgamentos silenciosos. E o homem que deveria ser meu maior apoio, meu companheiro, preferia permanecer em silêncio. Como se a ausência de palavras pudesse de alguma forma trazer paz, mas só aumentava o vazio entre nós. Os meses que se seguiram se transformaram numa mistura complexa de felicidade e tensão. Sentia meus meninos crescendo dia a dia dentro de mim. Cada chute e cada movimento eram sinais vivos daquela nova vida que florescia. As madrugadas viravam companheiras silenciosas, com noites mal dormidas e uma ansiedade constante alicerçada na esperança e no medo do desconhecido. Ao mesmo tempo, o clima em casa permanecia pesado, como se uma nuvem escura e carregada estivesse sempre pairando sobre nós, dificultando que qualquer alegria plena pudesse florescer. A ausência de diálogo e o peso das expectativas não ditas deixavam um rastro de inquietação em cada canto do lar,
As conversas sobre a adoção não voltaram a ser abordadas diretamente, mas sentia sua presença inquietante e invisível, sempre nas entrelinhas como um elefante que ninguém quer enfrentar. O silêncio de Marcelo. Sua escolha por não dividir seus pensamentos ou sentimentos me feriu muito mais do que qualquer palavra dura dita pela família dele poderia ter feito. Eu mantinha o sorriso nas consultas médicas e nas fotos da gestação. Procurava mostrar força para quem estivesse ao meu redor. Mas lá dentro, uma parte de mim curtia uma batalha silenciosa. Uma sensação constante de ser julgada. Uma cobrança invisível que pesava sobre cada um dos meus gestos e decisões. Finalmente, o grande dia chegou. O parto dos gêmeos foi um turbilhão de emoções, intenso, marcado por um medo quase palpável, uma ansiedade que me dominava e uma expectativa vibrante que pulsava em cada segundo. Mas quando ouvi o primeiro choro, seguido logo de perto pelo segundo, senti um amor imenso e indescritível inundar meu coração. Ali estavam eles, meus meninos, saudáveis e vivos, e pela primeira vez em muito tempo, meu choro foi de alegria verdadeira. Um choro que libertava todas as angústias e abria espaço para a esperança e a felicidade. Nos dias que se seguiram, nossa casa se transformou num cenário caótico e intenso. Mamadeiras se acumulavam, os choros de madrugada se tornavam rotina, as fraldas atravessavam noites e dias, e o cansaço parecia não ter fim. Marcelo ajudava como podia, envolvia-se nas tarefas, mesmo que muitas vezes parecesse distante, e Clara, com sua curiosidade natural, se mostrava orgulhosa de ser agora a irmã mais velha, tentando encontrar seu lugar na nova dinâmica familiar. Contudo, mesmo diante de toda essa novidade e movimento, eu não conseguia ignorar a sombra persistente que me acompanhava. Os comentários velados, o silêncio doloroso do meu marido e a constante sensação de que estava sendo observada, julgada e avaliada a cada passo me perseguiam, roubando a leveza que a maternidade deveria trazer em meio às dificuldades. Era um peso invisível, mas real, que ameaçava soterrar a alegria e os momentos preciosos daquela nova etapa da minha vida. Foi numa madrugada, enquanto eu amamentava um dos bebês, que senti o limite. Eu olhei para aquele pequeno ser no meu colo, senti o outro resmungando no berço, e percebi que não podia criar meus filhos num ambiente onde eu mesma não era respeitada. Na manhã seguinte, quando Marcelo levantou para preparar o café, eu fui direta. Marcelo, a gente precisa conversar agora. Ele me olhou cansado, mas assentiu. Sobre o quê? Sobre a sua família. Sobre a Dona Lourdes. Sobre tudo isso que vem acontecendo desde que a Clara pediu para ser adotada. Respirei fundo com a voz firme. Eu não aguento mais. Eu passei toda a gravidez sendo julgada, chamada de ingrata, acusada de rejeitar a sua filha e desrespeitar a memória da sua ex-esposa. E você, Marcelo, ficou em silêncio. Ele tentou falar, mas eu ergui a mão. Não. Agora você vai me ouvir. Eu não vou aceitar continuar nesse lugar. Se você não se posicionar, se você não deixar claro para todos que eu faço parte dessa família e que não sou a vilã dessa história, eu vou pegar meus filhos e vou embora. O choque no rosto dele foi imediato. Helena, você não pode falar isso. Posso, sim. Meus olhos marejaram, mas mantive a firmeza. Eu posso e vou, se continuar assim. Eu não vou criar meus filhos em um lar onde a mãe deles não é respeitada. Marcelo abaixou a cabeça, respirando fundo, como se lutasse com as próprias emoções. Finalmente, ele ergueu os olhos para mim. Você tem razão. A voz dele era baixa, quase um sussurro. Eu errei. Eu devia ter defendido você desde o começo. Me desculpa, Helena. Eu vou resolver isso. Eu prometo. Aquelas palavras que Marcelo murmurou naquela noite carregavam um alívio inesperado dentro de mim. Eu não sabia se ele realmente cumpriria o que estava insinuando, se enfrentaria as cobranças e dissesse o que precisava. Ser dito para proteger nosso espaço familiar. Mas, pela primeira vez desde toda aquela tempestade emocional, senti que ele havia compreendido de verdade a gravidade da situação e a complexidade que envolvia minha decisão. Foi um momento raro de conexão que acendeu uma esperança tênue dentro do meu coração. Alguns dias depois, resolvi criar um espaço só nosso. Um momento de calma longe das pressões da família, dos olhos julgadores, dos sussurros que insistiam em rondar nosso lar. Sentei-me ao lado de Clara no quentinho do quarto dela, onde ela estava deitada na cama, abraçada a um dos travesseiros macios, com o olhar perdido nos desenhos coloridos que decoravam a parede, desenhos que falavam silenciosamente da sua infância e de seus sonhos ainda por vir. Eu sabia que precisava falar com ela com sinceridade, paciência e amor, deixando claro que aquele momento era só nosso. Clara. Comecei com a voz suave, me acomodando ao lado dela. Eu quero te falar sobre aquela vez em que você me pediu para adotá-la. O semblante dela mudou. Tomou uma expressão séria e os olhos se encheram de uma expectativa palpável, como se estivesse segurando a respiração, esperando uma resposta que pudesse moldar seu mundo. Você não quer, né? Perguntou com a voz levemente trêmula.
Segurei suas mãos pequenas nas minhas, olhando fundo em seus olhos brilhantes, tentando transmitir mais do que palavras. Eu te amo muito, Clara. Muito mais do que você imagina, disse com sinceridade. Mas a adoção é um compromisso muito sério que não tem volta. Eu não quero fazer isso sem que seja o momento certo para nós duas. Talvez, com o tempo, possamos criar laços ainda mais fortes, tão intensos que justifiquem esse passo. Mas agora, eu quero que você saiba de uma coisa muito importante. Você é parte dessa família. Sempre foi e sempre será, independente de qualquer papel. Ela mordeu os lábios, as lágrimas começando a surgir, traçando pequenos rios silenciosos pelo rosto dela. Mas eu vou ser menos que os bebês? Sua voz saiu quase em um sussurro, carregada de medo e dúvida. Apertei suas mãos com força, sentindo a necessidade de transmitir toda a segurança do mundo naquele ato simples. Nunca! Afirmei com convicção. Você é tão parte dessa família quanto eles vão ser. Você é a irmã mais velha, filha do seu pai, e uma pessoa muito importante para mim, do fundo do meu coração. Eu não preciso de um papel assinado para te amar ou para te considerar parte da minha vida. As lágrimas dela caíram mais livremente, e eu a envolvi num abraço apertado, sentindo o calor que só o amor verdadeiro pode oferecer. Ficamos assim por alguns minutos, enquanto o silêncio confortável nos envolvia, e senti naquele abraço um alívio estranho e reconfortante. Era como se pela primeira vez tivéssemos realmente conversado sobre aquilo, sem as interferências externas, sem as pressões do mundo lá fora. Os dias seguiram seu curso, e nossa rotina com os bebês e Clara foi se ajustando lentamente, num delicado equilíbrio. Marcelo, cumprindo sua palavra, colocou limites discretos nas demandas da família. As ligações e cobranças diminuíram, trazendo um pouco de paz para nossa casa. No entanto, jamais desapareceu completamente aquela tensão subjacente, aquele peso invisível que pairava no ar. Às vezes, quando o assunto da adoção surgia de maneira indireta, eu percebia um olhar carregado de mágoa silenciosa nos olhos de Marcelo. Ele nunca expressou palavras, mas eu sentia profundamente, como se ele acreditasse, no fundo, que eu teria que ter dito sim, que deveria ter assumido oficialmente o papel de mãe da Clara. Era um sentimento não dito, mas presente, uma sombra em nossa relação que às vezes ameaçava tomar conta. E é por isso que, mesmo agora, vivendo o turbilhão intenso e lindo da maternidade, com meus filhos nos braços e Clara crescendo ao meu lado, eu ainda me pergunto, com o coração apertado e a mente cheia de dúvidas, será que eu errei? Será que fui egoísta por escolher não adotar minha enteada? Mesmo sabendo que isso talvez pudesse fazê-la sentir-se mais segura e completa? Não sei responder com certeza. E é exatamente por isso que hoje eu pergunto a você, que lê minha história. Será que eu fui errada em não adotar a Clara? Será que o amor que damos, mesmo sem o reconhecimento formal, pode ser suficiente para construir uma família verdadeira? Muito obrigada por assistir até aqui, e se gostou desse relato, siga o Guardião do Reddit para histórias como essas todos os dias.